Hello, Matipper! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês viram, hoje eu vou contar pra vocês coisas engraçadas, divertidas e até meio aleatórias que já aconteceram aqui no Matipo. Queria fazer apenas um pequeno desabafo. Não era nem pra eu estar gravando esse vídeo aqui. Vocês estão assistindo hoje, no dia que lançou? Eu gravei hoje e eu editei hoje, tendo 1 zilhão de outras coisas pra fazer. Obviamente, coisas não tão legais quanto fazer esse vídeo. E eu tô vivendo uma época tão caótica na empresa, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que assim, vocês não fazem ideia. Eu fiz esse desabafo só para as senhoras valorizarem o conteúdo aqui desta empreendedora atarefada, que mesmo assim tirou um tempinho, um tempão, né, porque é gravar e editar, do dia dela, para poder fazer a sexta-feira das senhoras mais feliz. Então já deixe o seu belíssimo like aqui e se inscreva caso a senhora não for inscrita, pois faltam exatamente 22 inscritos pra gente bater 1000 inscritos. E aí vem aí a monetização. Vou gravar os vídeos muito mais felizes. Enfim, bora começar as top coisas engraçadas que já aconteceram aqui no Matipo. E assim, para conseguir fazer essa lista e criar o roteiro do vídeo, eu fui vasculhar na minha pasta de capturas de tela no celular, porque obviamente eu sempre tiro print quando essas coisas acontecem. E aí tem várias coisas que eu juro que eu nem lembrava que tinham acontecido e que, sério, ótimas. Várias eu achei engraçadíssima, não sei se vocês vão achar engraçado, mas espero que sim. Ah, e eu também trouxe essas capturas de tela para ir mostrando para vocês. Então, tipo assim, teremos um material complementar que eu vou deixando aqui conforme eu vou falando. Então, primeiro, a gente começa com essa pérola, que foi quando um moço, ou um senhor, não sei, ele devia ter seus 40 e poucos anos, chegou num anúncio da Matipo do Blocão Diário, antes dessa versão, tipo, de capa dura, a versão anterior. Comentou o seguinte: bloquinho caro danado, tem muitos desse mesmo jeitinho aqui perto de casa por R$20. E aí, obviamente, eu respondi: é só comprar aí perto da sua casa, coraçãozinho. E, gente, a questão não é nem ele ter vindo comentar isso, porque a gente sabe que gente sem noção tem de monte por aí. A questão é, ele definitivamente não é o público da Matipo. Quando eu abri o perfil dele, era um moço, como eu falei, que aparentava ter seus 40 e poucos, 50 anos, sentado na mesa de um boteco, sabe aquelas mesas amarelas da Skol? Assim, com um copão de cerveja na mão, tipo assim. Pra que a pessoa se dá o trabalho de vir comentar? Aí, inclusive, ontem rolou uma coisa parecida, que eu vi que tinha uma notificação de comentário, aí eu fui lá ver do que se tratava. E era uma menina comentando num dos anúncios da Matipo, assim, que caro. E aí eu fico pensando assim, não é caro, você não é o público da marca, então obviamente que não vai fazer sentido pra você. Mas ainda assim, pra que se dá o trabalho de comentar? Guarda no seu coração, entendeu? E aí, continuando nessa tour dos anúncios, teve uma vez que, assim, foi engraçado, e nessa eu dou razão pra pessoa que comentou. Teve uma época, que eu acho que foi no início do ano, que só rodava anúncio do Blocão Diário, porque era o produto que mais estava vendendo, e eu vivia para montar blocões diário aqui no escritório. E eu tava tão atolada de coisa que eu não estava tendo tempo de gravar novos criativos. Criativos, para quem não sabe, é o nome que a gente dá para as imagens, para o vídeo, que eu mando pro gestor para ele poder rodar de anúncio. E aí eu não tava tendo tempo de criar novos criativos, gravar e tudo mais, e os mesmos criativos ficaram rodando um tempão, e eu ficava, tipo assim, super sem graça, que eu fiquei, gente, o pessoal não deve mais aguentar olhar para esses anúncios. E aí, dito e feito, teve um belo dia que apareceu uma notificação de comentário, eu fui lá ver o que era, e era a menina comentando: odeio esse anúncio. E, gente, eu tô rindo porque, assim, ela tava na razão, entendeu? Até eu tava odiando de tanto que aquele negócio aparecia pra mim. Assim, sejamos verdadeiras. Aí a próxima é uma coisa que acontece ainda por aqui e que eu fico meio sem entender. Rola principalmente aqui nos shorts do YouTube, que são aqueles vídeos curtinhos, é aquela cópia do Reels, né? Que são esses comentários. Será que é um pedido de ajuda? Se você for ver o segundo comentário, tem o ré. Será que era help? E eu ignorei. A próxima não é tipo uma coisa engraçada, mas é um fato divertido de como essa moça encontrou a Matipo. Ela mandou um direct assim: você arrasa nos seus conteúdos e produtos. Sou fã. Conheci por acaso
por causa do nome que parece tipo 1, de diabetes. E aí, contextualizando, essa moça tem um perfil em que ela é influencer e ela fala sobre a rotina de uma pessoa com diabetes. E aí ela devia estar pesquisando algo do tipo, e aí colocou lá tipo 1 e apareceu uma tipo, e ela conheceu, adorou e virou cliente. Ela fez um pedido, então assim, coincidências do destino. E gente, nesse aqui eu queria dizer que eu amo a cara de pau das Zumatippers. Vocês lembram daquela época da tour das cópias do Blocão Diário, né? Contextualizar para quem não se lembra. Hoje a gente tem os planejadores diários, ou no caso não tem, que eles estão esgotados, mas aqueles que vocês conhecem, coloridinhos, capa dura. Antes dele tinha só um modelo de planejador diário, que era apelidado de Blocão Diário. E aí teve uma época que uma cliente encontrou uma marca vendendo um produto assim, igual, gente, igual. A pessoa pode ter feito uma capa diferente, mas a estrutura dentro do blocão, tipo, onde eu colocava cada coisa, era exatamente igual. E aí ela me mandou e falou, nossa, indignada, sabe? Confesso que sabe quando tinha uma vozinha lá no fundo falando que aquilo poderia acontecer? Porque esse produto tava bombando muito, tava vendendo horrores, tava rodando muito anúncio dele. Então sabe quando você tá, tipo assim, meio que esperando por aquilo, mas acreditando que não vai acontecer? Mas aí aconteceu. E aí eu lembro que eu comentei a respeito nos stories e assim, as Zumatippers ficaram loucas. Tinha gente, pelo amor de Deus, fofoca contada pela metade mata a fofoqueira. Ou então, tipo assim, conta, eu prometo que eu não vou expor, eu só vou lá deixar de seguir, bloquear, denunciar. Queriam derrubar o perfil da pessoa, gente. Aí acabou que as Zumatippers, como boas fifis que são, começaram a fuçar o Instagram tentando encontrar. E aí a gente foi encontrando mais marcas que estavam copiando descaradamente o planejador diário. E assim, gente, eu posso não ter sido a pioneira nessa ideia, mas quando eu criei o planejador diário foi uma ideia, tipo assim, 100% da minha cabeça. Eu já até contei em algum vídeo que eu vi um produto de uma marca e aquele produto me deu um insight de fazer o planejador diário, que antes era um bloco destacável, encadernado. E fiz um novo layout. E acabou que deu muito certo. E assim, eu tenho consciência que eu posso não ter sido a pioneira e obviamente não fui, mas eu não conhecia ninguém que fazia, entendeu? Aí de repente foram surgindo vários blocões diário, assim como eu já vi produtos assim extremamente parecidos com a dupla organizada, que para quem não sabe, vou pegar a minha aqui para mostrar para vocês. É esse planejador, cadê? Que de um lado é planejador semanal e do outro é planejador mensal. E eu lembro quando eu fui ter a ideia para esse produto, eu lembro que eu queria fazer, a princípio era só um planejador semanal com o Airô. E aqui a gente trabalha com um padrão de tamanho de Airô, de forma que se eu fosse fazer um bloco semanal com o Airô, ou eu ia ter que colocar muitas folhas para não ficar um Airô tipo desproporcional, o que ia fazer com que o bloco fosse suficiente para, sei lá, uns 4 anos. E aí eu acho que não faz muito sentido. Ou então o bloco ia ser tipo pouquíssimas folhas e o Airô. E aí veio na minha cabeça, e se eu fizesse uma coisa mensal também, encadernada, e juntasse, fosse tipo um 2 em 1? E assim, foi assim também com a dupla da mulher adulta. Vou deixar uma foto aqui. Que, na verdade, a primeira dupla da mulher adulta, eu vou ver se eu encontro uma foto, ela era, tipo assim, eram 2 bloquinhos separados, vinham com uma faixinha e tudo mais. E aí, quando fui relançar, porque as Zumatippers pediam muito, eu pensei, por que não lançar encadernado? E aí, aquela mesma questão. Ou eu colocaria muitas folhas pra não ficar... Porque se você coloca poucas folhas, fica aquele Airô enorme para pouquinhas folhas, fica feio. E aí, ou colocava muita folha e o produto durava assim pra sempre, ou colocava pouca folha e ficava feio. Aí eu pensei, por que não unir os dois e fazer um 2 em 1? Me perdi no que eu estava falando. Ah, sobre eu não ser pioneira no planejador diário. Enfim, tava explicando como vieram a ideia de alguns produtos, né? Com o blocão diário foi assim, só que depois foram surgindo vários planejadores diários. E ok, gente, não quer dizer que porque eu lancei, entre aspas, bem entre aspas, o primeiro planejador diário, que ninguém mais pode lançar. Mas era um planejador diário que você abria e tipo assim... como que eu explico? Esse aqui é o layout do nosso planner de 2022, que já está esgotado, em breve a gente lança o de 2023. E aí, por exemplo, finge que a pessoa lançou um planner assim também, só que
O dela, a fonte era diferente aqui, o número era colorido, esse retângulo aqui era colorido, ela escreveu agosto de um jeito diferente, nananã. A estrutura era igual, tudo estava exatamente no mesmo lugar que está aqui, um exemplo, né? Porém, mudava a cor, mudava a frase, e tipo assim, a estrutura era exatamente igual, gente. Então, desculpa, mas não dá pra dizer que não foi cópia. E aí, enfim, começou essa busca pelas plagiadoras do blocão diário da Almatipo. Ou copiadoras, né? Não dá pra dizer plágio, porque não estava exatamente igual. Gente, assim, foi um caos, mas o engajamento foi lá em cima, as visualizações foram lá em cima, porque toda story que eu postava, as Matipers achavam que era sobre a fofoca. Teve até, eu tava rolando as capturas de tela pra encontrar, né, coisas engraçadas pra mostrar pra vocês, e aí teve até uma que, tipo assim, no dia que eu tava falando da fofoca, eu coloquei uma contagem regressiva, acho que era pra sair vídeo no canal, alguma coisa assim, e a Almatiper respondeu, achei que era a contagem regressiva da fofoca completa. E aí todo mundo começou a encontrar, e aí teve gente que já foi além, falou, nossa, olha essa marca aqui, um caderno muito a cara da Almatiper, e o caderno só tinha uma margarida na capa. E como eu já falei, não sou dona das margaridas, adoraria ser, porém, Deus que criou. Aí eu falei que eu amo a cara de pau das Almatipers, porque teve uma das Almatipers que encontrou a marca ao qual eu estava me referindo, que estava fazendo exatamente igual, foi lá no post e comentou, copiando na cara dura, e colocou o @ da Almatipo. E aí eu fiquei... Por dentro, gente, eu tava rachando, tipo assim, maravilhosa, habla mesmo. Porque assim, eu não podia fazer aquilo, senão o processo vem. Porém, ela foi por livre e espontânea vontade. Eu nem mandei o @ da marca pra ninguém. Ela descobriu e foi lá. E aí, por fora, eu tava tipo assim, o que eu faço agora? Aí eu só fui e curti o comentário. E nem sei o que deu. Uma outra história, que eu confesso que eu tinha esquecido dela, que foi muito aleatória. Foi assim, eu enviei o pedido de uma das clientes que ia lá pro Amazonas. Detalhe, eu tô aqui em São Paulo, capital. E aí, de repente, deu que o pedido foi entregue aqui em São Paulo. Aí quando eu vi isso, a cliente também viu no rastreio, aí fui lá, foi um caos, entrei em contato com a central dos Correios, fui lá pessoalmente, ninguém sabia dizer muito bem o que tinha acontecido. E também não dava pra ter muitos detalhes, porque aquele envio via registro módico, que não tem tantos detalhes assim, tipo assinatura de quem recebeu e tudo mais. De repente, uma moça entrou em contato com a Almatipo falando: oi, chegou uma caixa da sua marca aqui. E aí eu fiquei... Aí, conversa vai, conversa vem, eu tentando entender o que estava rolando, acabou que descobri que a moça chegou no trabalho dela, que fica aqui no meu bairro. A única ligação que eu consegui fazer é que o nome da rua da cliente que mora lá no Amazonas era levemente parecido com o nome da rua aqui do meu bairro em que foi entregue. Realmente não entendi o que houve. E essa moça entrou em contato, falou que a caixa tinha chego lá. Por um lado eu tava meio receosa, por outro, ela também tava meio assim, sabe? Tipo, não queria passar muitos dados. Eu falei, manda uma foto da caixa pra eu ver se é tal caixa. Aí ela mandou meio cobrindo os dados da cliente, foi engraçado. Enfim, aí conversamos e ela falou, posso passar aí pra deixar pra você? Eu falei, pode, né? Eu fiquei, nossa, muito obrigada, eu queria buscar, moça. Porque parece que ela passava por aqui pra poder pegar o ônibus pra ir embora. Ela veio aqui, deixou comigo. Gente, a caixa estava destruída. Parecia que eu tinha colocado a caixa no chão, assim, pisado e pisado de novo. Aí eu fiquei, gente, se pra chegar na rua de baixo aconteceu isso, imagina se fosse pro Amazonas, ia chegar, tipo, em partes pra cliente. E a história engraçada é... Quando a moça veio trazer, e aí a gente conversando, eu falando que era uma marca de papelaria, ela falou, eu amo papelaria. Eu falei, então procura aí no Instagram, ela abriu na hora, segue aí que você vai gostar. E não é que a menina virou uma tipper? Ela foi e ainda fez um pedido, acho que ela comprou um planner na época. E aí, quando eu embalei o pedido dela, eu coloquei alguns mimos a mais. Eu falei, muito obrigada pela honestidade, porque ela poderia muito bem ter ficado com a caixa e não ter falado nada. E ela, inclusive, falou que quando o moço do correio tocou a campainha lá no trabalho dela, ele não esperou nem ninguém aparecer, ele jogou a caixa por cima do portão, e aí um colega dela que pegou, e aí ela tipo assim, pegou e foi atrás pra entender o que aconteceu. Teve um print aqui que eu salvei agora, que esse é só pra dizer o quanto eu amo as Almatipers. Numa das lives de lançamento, depois que fiz a live de lançamento, salvei e postei no feed, uma das Almatipers reparou que eu não tomei muita água naquela live. Aí ela foi e comentou, tudo muito lindo como sempre, você entrega tudo. Obrigada. Gostaria de dizer que notei que essa foi a live em que você menos bebeu água.
Por favor, beba água, porque a senhora, uma tipo com pedra nos rins, não abastece nossa vida com lançamentos e produtos fantásticos. Brincadeiras à parte, parabéns por mais um lançamento e obrigada por trazer produtos fantásticos. Amo vocês. Continuando, teve um episódio uma vez que a cliente comprou o planner dela, foi esse ano, e aí, ao invés de eu enviar um planner novo, eu enviei o planner que eu usava para decorar e fazer fotos aqui. E assim, como eu descobri? Eu fiz envios num dia e no dia seguinte, graças ao bom Deus, eu fui usar ele para fazer foto. E aí eu não encontrava. Eu revirei, o escritório inteirinho. Olhei em todo canto do office e eu não achava. Aí, de repente, veio a vozinha na cabeça. E se você enviou pra alguém? Aí eu procurei de novo em todo o escritório e aí me dei por vencida e aceitei que eu tinha realmente enviado pra alguém. Aí lá fui eu investigar. Fui ver o último dia de envio, vi quais foram os pedidos enviados, entrei pra ver quais tinham planner e planner daquele modelo, daquela capa. E encontrei acho que uns 3 pedidos, e aí um deles, a pessoa já tinha até recebido, porque era São Paulo, foi rapidinho, então eu descartei. E as outras 2 pessoas, eu entrei em contato, mandei um e-mail morrendo de vergonha, eu até falei isso no e-mail, eu falei, olha, me perdoa, estou morrendo de vergonha, mas talvez chegue um planner assim, assim, assado pra você. E aí, se chegar, eu peço 1000 desculpas, eu te enviarei outro. E aí, acabou que chegou pra uma tipper super gente boa. Ela me avisou, eu gerei a etiqueta, ela mandou de volta, eu mandei o novo pra ela e tudo certo. Aí teve uma outra vez que a cliente fez o pedido dela e escreveu assim no recadinho. Oi, boa noite, horário em que faço essa compra. Minha primeira compra com vocês com itens para me ajudar na organização do ano. Espero não me arrepender. E quando eu li, eu fiquei... Eu também espero. E, gente, eu entendi o que ela quis dizer, mas o que eu acho engraçado é que quando você tá lendo uma coisa que a pessoa escreveu, você pode interpretar de diversas maneiras. E aí eu achei muito engraçado ela falando, espero não me arrepender. E aí eu fiquei, também espero. E assim, eu acho que eu já comentei que rolam muitas aleatoriedades no WhatsApp da Uma Tipo. Inclusive, num dos últimos vídeos, eu comentei das pessoas que chegam e falam oi. E isso acontece às vezes de madrugada e com frequência. E aí teve uma vez que eu achei esse print que eu... Enfim. A pessoa falou, oi, qual o valor do frete para Campinas? Aí eu falei, oi, boa tarde. Através do site você consegue calcular o frete via Correios e transportadora. Porque realmente, através do site vai ser muito mais prático. Você vai colocar o seu CEP e aí já vai aparecer os valores dos fretes. E aí depois que eu falei isso... Ela foi e mandou o CEP dela. Aí eu falei, como eu disse, através do nosso site, você consegue colocar os produtos no carrinho e calcular o frete. E deixei o site novamente. Não lembro o desenrolar depois. Eu acho que quando eu for delegar, essa parte de atendimento vai ter nos pré-requisitos, assim, ser extremamente paciente. Porque, gente... Aí a gente vai finalizar com uma das mais engraçadas, intitulada como Uma Tipo não responde homens. Sim, gente. Teve uma vez que um moço comentou num post da Uma Tipo alguma coisa assim, ai, vocês não têm produtos assim mais neutros, nananã? E assim, ok, tem vários Uma Tippers que entram em contato, às vezes falando, eu entendo que é o universo da marca ser mais colorido e margaridas e tal, mas pensa com carinho, faz algumas coisas mais neutras pra gente poder usar também. E eu super entendo, gente, juro. Tem até Uma Tippers, mulheres, que falam que os seus maridos, namorados, gostam muito do método de organização, por exemplo, do blocão diário, mas queriam uma coisa mais neutra. E eu super entendo, gente, super de boa, não é disso que eu tô falando. Esse moço, o jeito que ele escreveu, ele tava querendo confusão. Ele não tava falando de boa. Aí eu apenas ignorei. E segui respondendo os outros comentários daquele post. Aí, se eu não me engano, depois ele foi num outro post e comentou algo parecido, tipo, vocês não têm um produto assim, assim, assado? E eu fiquei tipo assim, vai no site, se não tiver no site é porque não tem, não existe. Aí, como se não bastasse, ele foi num terceiro post e comentou assim, foi alguma coisa assim, deixando de seguir. Eu não lembro o meio, eu só lembro o que ele falou no início e no fim, mas foi tipo assim, deixando de seguir, sei lá, a marca não faz produtos, nananã, e pelo jeito não responde homens. Gente, eu devia muito ter tirado um print daquilo, porque eu gargalhei. Da série, coisas pra colocar na bio, não respondo homens. Pelo amor de Deus, homens, nada contra vocês, entendeu? Foi esse moço em específico que era, enfim...
E aí, com isso, chegamos ao fim desse compilado de coisas engraçadas, divertidas ou aleatórias que acontecem aqui no Uma Tipo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham achado engraçado também, né? Porque é o título do vídeo, aí se não tiver graça. Enfim, comentem aqui se teve alguma que você achou de rir ou que já aconteceu parecido com você, ou alguma outra coisa aleatória que aconteceu aí na sua marca, ou até mesmo se você não tem marca, né? Porque gente sem noção aparece de todo canto. E claro, não esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, gente, rumo aos 1000 inscritos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!